E sobre o impacto dessa medida, eu quero conversar aqui com a doutora em educação, Kátia Smolli, que é diretora do Instituto Reúna. Kátia, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo aqui no Jornal Jovem Pan. Eu gostaria de entender se é possível diferenciar o impacto na rede básica e o impacto que possa acontecer também no ensino superior quando a gente fala de corte de verbas para a educação. Muito boa noite para você. Boa noite, obrigada pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, esse movimento, queria dizer que, primeiro, é um movimento normal, né? O governo costuma fazer contingenciamento de verbas, que é justamente para equilibrar as contas. O que nós lamentamos é que isso seja feito na educação. E dá para fazer uma diferença, porque você veja, a própria reportagem traz que os principais cortes são em políticas para as quais o dinheiro está destinado à educação básica. Então, a diferenciação já é feita na hora que o contingenciamento da verba acontece. Você faz um estudo e determina para onde é que o dinheiro, naquele momento, não vai. É bem comum que daqui mais algum tempo esse dinheiro volte, porque conforme o planejamento vai sendo feito, o acompanhamento, a arrecadação, o que acontece, de modo geral, é que impacta nos prazos, não é? A educação no Brasil tem bastante urgência. Eu digo que não somos nós que temos urgência, a educação tem urgência. Então, em programas tão importantes como esse, já da alfabetização, da escola de tempo integral, o transporte, que é uma questão em muitos lugares do Brasil, especialmente lugares de longas distâncias que as crianças têm que percorrer, de fato é um problema. A gente lamenta que a educação básica, que é prioridade nesse governo, né, o ministro tem afirmado isso o tempo todo, a própria ministra Simone Tebet fala isso publicamente, o presidente. Então, estranhamos que na hora do contingenciamento seja pensada a educação. Ô Kátia, e parece um pouco incoerente também, na mesma semana, ou muito próximo do momento em que o governo anuncia a escola de tempo integral, venha um bloqueio justamente para a educação? Isso é um pouco surpreendente, né? É claro que o Ministério, quando acontece isso, a equipe do Ministério, de modo geral, é uma equipe bem preparada, é o caso desta equipe, para fazer o replanejamento, distribuir isso no tempo, fazer com que o cronograma avance um pouco mais. Mas, sabe, o que nós temos sempre visto é que, em educação, tudo que você posterga vai ter um tempo menor para acontecer. Então, veja, nós já estamos em agosto. Sim. Esse governo já não tem mais 4 anos pela frente, não é? Ele tem menos de 3 anos e meio. Então, postergar o calendário pode significar que nós vamos ter menos escolas de tempo integral lá na frente, ao contrário do que está previsto. A gente espera que não, porque não é corte, é contingenciamento, mas impacta. Isso é muito relevante. Agora, Kátia, eu queria entender de você quais são hoje as principais deficiências do ensino básico e de que forma que esses contingenciamentos, esses bloqueios aumentam esse buraco que vive muitas das unidades de ensino básico no país. Quando você tem programas como o programa de alfabetização, que é muito necessário, o programa das escolas integrais, eu tenho dito que o Brasil devia aos brasileiros, os estudantes brasileiros, né, essa ampliação de tempo deve ainda, porque nós temos a lei aprovada, agora ela precisa ser implementada. Sim. Você vai sempre impactar naquilo, primeiro que o grande contingente de estudantes que está nas escolas públicas é da população de nível socioeconômico que mais precisa, tá certo? Depois, nós temos ainda um desafio enorme a vencer, que é todo o impacto que a própria pandemia deixou na educação. Então, o programa de alfabetização, inclusive, é um programa muito importante para fazer com que os estudantes brasileiros
avancem na escola sabendo ler, escrever e interpretar textos, coisas que são muito importantes para a cidadania. Então, se você contingencia as verbas, você vai diminuindo o esforço naquele período, porque o esforço para acontecer depende da verba. O impacto pode ser você demorar mais tempo para implementar a política e fazer com que ela não alcance todas as metas que estavam previstas, né? Tem tempo, tem jeitos para mitigar esse problema, mas, de fato, o Ministério tem um planejamento. Quando o governo faz esse bloqueio das verbas, tem que recuar um pouco, ou tem que readequar tudo que estava sendo pensado. Num país do tamanho do Brasil, eu preciso dizer para você que é preocupante, porque tudo impacta em muita gente ao mesmo tempo, não é? E sabe que hoje eu estava conduzindo um debate, Kátia, e uma das questões que geraram divergência ali entre os comentaristas foi o fato do investimento que o governo faz no ensino superior a despeito do que faria na educação básica. Você enxerga hoje que uma questão atrapalharia a outra? Ou seja, no momento em que haja um bloqueio de verbas para a educação básica, o governo poderia priorizar a básica em vez do ensino superior? Há um desequilíbrio nisso? Como que você enxerga as duas questões? Olha, essa questão é uma questão bastante delicada. Então, exatamente. Como educadora da educação básica, eu vou dizer para você que eu, de verdade, acho que a prioridade precisa ser educação básica, não que eu não valorize a educação superior. O que nós temos ainda é um pouco de confusão. Então, o governo federal, do ponto de vista da responsabilidade, ele é responsável pelas universidades públicas federais. Sim. O problema é que você tem aí muitas coisas misturadas. Você tem uma parte grande do dinheiro que vai para pesquisa. Isso certamente poderia ser feito em parceria com o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Tá certo? Porque nem tudo que é feito na pesquisa brasileira é muito relevante, tem impacto em muitas áreas, na saúde, enfim, no desenvolvimento do país, na tecnologia, na indústria, mas a educação básica é que faz os brasileiros chegarem ao ensino superior, inclusive mais preparados para estarem aí. Então, hoje nós temos uma desproporcionalidade, porque tudo compete ao Ministério da Educação em tudo que diz respeito às universidades, inclusive a pesquisa. Você viu que, inclusive, as bolsas foram cortadas, não é isso? Mas, veja que o impacto maior é sempre na educação básica. O Ministério da Educação não mantém as escolas de educação básica no Brasil. O Ministério da Educação não cuida dos professores, dos diretores, Sim. das diretoras, das escolas, mas o Ministério tem um poder muito grande nas políticas indutoras. Então, quando o MEC diz, olha, eu vou fazer um programa de alfabetização, isso tem um impacto enorme, porque ele pode apoiar a formação inicial e continuada dos professores, ele pode criar determinadas políticas para a produção do material didático, da avaliação. Então, tudo isso sofre cortes quando você faz, ou fica um pouco paralisado quando você faz o contingenciamento, né, essa suspensão, ainda que temporária, por causa da arrecadação. E veja, eu concordo muito com o estudo que apareceu na reportagem. Eu não acho que tem que furar o teto de gastos. Eu acho que responsabilidade fiscal, o bom uso do dinheiro público é uma meta de qualquer gestor, tá certo? Se na nossa casa nós gastarmos mais do que nós temos, nós vamos ter um problema. Então, é assim que a gente tem que lidar com bastante seriedade com o dinheiro público. Mas tem outras áreas para fazer esse contingenciamento, né? É que se imagina que porque a educação tem uma verba muito diferenciada em função do Fundeb, dos recursos fiscais, é lá que é mais fácil cortar. Na verdade, o impacto é grande para o futuro todo do país. Então, deveria se investir muito mais na educação básica, e o corte daí, de verdade,
não deveria ser feito, especialmente nessas principais políticas que o governo acabou de lançar, né, que são as bandeiras do governo e bandeiras justas. Doutora em Educação, Kátia Smolli, diretora do Instituto Reúna, eu agradeço muito aí pelo bate-papo nesta sexta-feira. Desejo um ótimo fim de semana a você. Obrigada pela oportunidade. Ótimo final de semana para todos nós. Um abraço e uma boa noite. Um abraço, até a próxima.